a localização do Brasil, né, ele fica no hemisfério ocidental, ou seja, a oeste do meridiano de Greenwich, e fica quase todo no hemisfério sul, né, ou seja, abaixo da linha do Equador. Tem só um pedacinho que é acima da linha do Equador, mas o Brasil quase todo fica no hemisfério sul. As fronteiras são a fronteira terrestre e a fronteira marítima. A fronteira terrestre do Brasil, o Brasil faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, só não faz com o Chile e com o Equador, mas faz fronteira com todos os demais países. A nossa fronteira é muito grande, são mais de 17 mil quilômetros, aí por causa disso é muito difícil controlar, muito difícil fiscalizar, né? Bom, já a fronteira marítima, nós temos o mar territorial, que é uma faixa de 22 quilômetros, mas nós temos, além nesse mar territorial, o Brasil tem soberania, nós mandamos nesse mar territorial. Mas, além disso, muito importante, tem a chamada Zona Econômica Exclusiva, que é uma faixa de 370 quilômetros, né? Nessa faixa, como o nome indica, Zona Econômica Exclusiva, só o Brasil pode fazer exploração econômica. Isso é muito importante porque tem muita riqueza, tem petróleo, tem água potável que pode ser extraída da água do mar, tem muita pesca, muita biodiversidade, né? Tem lá o petróleo do pré-sal, enfim, é muito importante a nossa área, nossa zona econômica exclusiva, porque só nós, repito, podemos explorar e tem muitas riquezas. Tem tanta riqueza que é chamada de Amazônia Azul, ou seja, a Amazônia é muito rica, mas azul porque na verdade é do mar. Bem, formação e ocupação do território brasileiro, né? Primeiro, o nosso território era apenas ao leste do Tratado de Tordesilhas, porque do oeste era da Espanha, né? Então, Portugal e Espanha dividiram. Está aqui uma linha, Tratado de Tordesilhas, em 1494. O que ficava para o leste era do Brasil, o que ficava para o oeste era da Espanha. Aí o que aconteceu? Quando os portugueses chegaram aqui, como a parte deles era só a parte do Oceano Atlântico, eles ocuparam só o litoral. E aí, no litoral, eles passaram... Primeiro eles começaram a explorar o pau-brasil e a cana-de-açúcar, porque eram dois produtos muito valiosos em Portugal. E eles dividiram em capitanias hereditárias, né? Cada faixa de terra era uma capitania que alguém explorava e, claro, pagava um dinheiro para o reino de Portugal, né? E aí, com essa ocupação começou assim. No século XVI, ou seja, quando os portugueses chegaram por aqui, 1500 e alguma coisa, no século XVI era o pau-brasil e a cana-de-açúcar, né? Já no século XVII, eles começam a ir para o interior, principalmente por causa da pecuária, começa a criar animais para alimentar o povo, principalmente quem trabalhava lá nos engenhos de cana-de-açúcar. Esse gado que era criado, além de alimentar quem trabalhava nos engenhos, a força do gado ainda servia para mover os engenhos, para moer a cana, beleza? E também no século XVII, ainda teve aqui na região norte a questão das drogas do sertão. Eles vinham sempre na área dos rios, que era mais fácil de acessar, e buscavam aqui ovo de tartaruga, guaraná, cacau, produtos aqui da região norte, tá? Aliás, essa busca das drogas do sertão no século XVII, desculpa, foi a primeira ocasião em que os ocupantes do Brasil na época, né, ignoraram o Tratado de Tordesilhas e passaram por que seria o lado espanhol. Já no século XVIII, né, aí eles encontraram finalmente os metais que eles tanto queriam, ouro, diamante, prata, pedras preciosas em geral, né, lá na região do Centro-Sul, ou seja, onde hoje é Minas Gerais e Mato Grosso. E aí o que acontece? O Brasil se expande também para essa região, lá para o Centro-Sul. Então os portugueses ignoram a linha de Tordesilhas e dizem, opa, é aqui que tem ouro, é para cá que a gente vai. E eles começam a ocupar essa área onde hoje é Minas Gerais, tá bom? Então é interiorização no século XVIII. Inclusive, até então,
a capital do Brasil era em Salvador, mas como a atividade econômica principal passou a ser a mineração, que era lá para o Sudeste, a capital foi modificada para o Rio de Janeiro, inclusive abriu estradas, né? Lá da região das Minas, onde tinha no Centro-Sul, estrada até o Rio de Janeiro. Para quê? Para levar os metais preciosos, diamantes, etc., para poder mandar para Portugal. Já no século XIX, o que acontece? Em 1822, o Brasil fica independente de Portugal. E como está independente, ele não precisa mais ficar mandando ouro e pedras preciosas. Então, a mineração cai. Também cai a exploração do pau-brasil e cai a indústria da cana. E a grande atividade econômica passa a ser a cultura do café. E aqui, no final do século XIX, além do café, no final do século XIX, aqui na nossa região, a exploração da borracha. No final do século XIX e no começo do século XX, a cultura do café já era a principal atividade econômica do Brasil. Já no século XX, a grande atividade econômica foi a industrialização, principalmente na região sudeste, e fez com que surgisse a necessidade de uma infraestrutura, ou seja, estradas, energia elétrica, né, ferrovias, né, para poder suportar essa indústria que surgia no Sudeste, né? A última parte que o professor fez na revisão foi assim: o Brasil é muito grande, tem dimensões continentais e é muito difícil administrar uma área grande como a do Brasil. Por isso, ele foi regionalizado. O que é regionalizar? Dividir em áreas menores para poder... Para poder facilitar na administração da região. Para poder administrar e governar mais fácil. Então, isso é a regionalização. A primeira regionalização foi feita em 1942 pelo IBGE, né? Por que foi importante a criação do IBGE? Porque a nossa divisão em regiões, ela segue critérios naturais. E quem faz o levantamento desses critérios naturais é a vegetação, o clima, o relevo, é exatamente o IBGE. Então fica mais fácil para eles dividirem. Então, olha lá, a divisão do IBGE se baseia nos elementos naturais e eles não quebram o estado no meio. O estado não faz parte, não existe isso de duas regiões ao mesmo tempo. A divisão geoeconômica. Aí, quando foi em 1969, como já tinha tido uma série de mudanças no Brasil, o IBGE atualizou essa divisão, que são as 5 regiões que a gente hoje conhece, né? Ou seja, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, mas continua a fazer com base nos elementos naturais e ainda não divide os estados ao meio. Cada estado só é de uma região. Em 2017, o IBGE propôs uma outra forma de regionalização que não foi aprovada até hoje e que se baseia na área de influência de cada município. Como é que ele influencia as cidades que estão em torno dele, né? E existem 2 outras formas de regionalização propostas por geógrafos e estudiosos, mas que na verdade é quase que uma curiosidade porque não foram aprovadas, né? Uma é a chamada divisão geoeconômica. A divisão geoeconômica se baseia principalmente nos fatores da industrialização de cada região e divide o Brasil em 3 regiões, não é verdade? Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. E essa divisão geoeconômica foi feita pelo Pedro Tampinha, ou também Pedro Pincha, como é o nome dele na verdade, né? E a outra proposta é a chamada proposta dos 4 Brasis, que se baseia no desenvolvimento da tecnologia, desenvolvimento científico, desenvolvimento das comunicações, né? E aí separa o Brasil em 4 regiões, 4 Brasis, né? 4 regiões: Amazônia, Nordeste, Centro-Sul e Concentrada. Essa área chamada de Concentrada reúne o que a gente hoje conhece como Sudeste e Sul. Por que ele chamou de Concentrada? Porque é onde ficam concentradas a maioria dos meios meios tecnológicos, meios de comunicação, etc. Sul e Sudeste, né? Essa proposta dos 4 Brasis, ela foi apresentada por um geógrafo chamado Newton Santos e por uma mulher uma estudiosa chamada
Maria Laura Silveira. Isso é o resumo da revisão que o professor fez. Acrescentei uma outra coisinha a mais. Boa prova!